Bem-vindos ao Papo Desinformante. Aqui a gente conversa sobre informação confiável sobre desinformação. Chega mais! O Twitter não quer sair de cena, mas não aquele Twitter que a gente conhece, é o Twitter sob Elon Musk, depois do bilionário sul-africano ter comprado a plataforma e está implementando uma série de mudanças. A última do Twitter é que o QAnon, aquele grupo, sim, conhecido por teorias da conspiração e por ter participado de ataques ao Capitólio, está de volta. É verdade esse bilhete, Matheus? Oi, Ana, é verdade, infelizmente. Depois de serem banidos no Twitter em 2021, justamente por compartilharem conteúdos prejudiciais vinculados à teoria da conspiração e também vinculados diretamente aos ataques do Capitólio, né, em janeiro daquele ano, os QAnons estão voltando aos poucos ao Twitter. Na semana passada, o jornalista David Gilbert, da Vice, identificou perfis ativos de integrantes do movimento dentro do Twitter, compartilhando memes, discursos de ódio e também desinformação. É interessante a gente lembrar, né, como a Ana falou anteriormente, que esses QAnons são conhecidos ali por serem grupos, né, movimentos de teoria da conspiração, vinculados com alguns casos de violência, né, e também que escolheram o ex-presidente Donald Trump como uma espécie de salvador perante aos políticos democratas que eles acreditam ser pedófilos e canibais. Isso tudo, claro, com informações que não têm fundamento. Essa volta dos QAnons ao Twitter vem também muito na esteira ali da reintegração do perfil do Trump ao Twitter. Alguns deles, né, alguns dos integrantes do movimento, inclusive, publicaram em canais do Telegram, falando que essa reintegração do perfil do Trump deixaram eles seguros para reativar esses perfis. As expectativas é que o número desses integrantes também aumentem com o passar do tempo, justamente porque semana passada o Elon Musk prometeu uma anistia geral a perfis bloqueados antes da sua gestão. Então, espera-se que essa semana já o Elon Musk, o bilionário, né, o novo dono do Twitter, já comece a reintegrar perfis que foram bloqueados. Especialistas e políticos já temem que essa reintegração torne o Twitter cada vez mais tóxico, principalmente colocando em risco perfis progressistas de esquerda e de populações minoritárias, como mulheres, negros e LGBTQIA+. Os impactos dessa anistia, bem como também as matérias sobre o que é o QAnon, escritas pelo repórter Matias Felipe, você encontra no nosso site desinformante.com.br. Ana? Valeu, Matheus, por esse compilado aí. São muitas últimas notícias sobre o Twitter e a gente segue acompanhando essa história. Bom, a nossa especialista em Copa do Mundo, que não perde nenhum jogo e nenhuma controvérsia acerca aí da sede, né, dos jogos, é a Liz Nóbrega. Ela vai nos contar aí as últimas do Catar. Oi, Ana. Oi, pessoal. Pois é, né? A gente não tem como não falar de Copa do Mundo, seja porque a gente está super empolgado esperando esse Hexa, ou seja, como você disse, pelas controvérsias no Catar. A gente já está acabando aí a primeira fase de grupos, né? Semana que vem já começa o mata-mata na Copa do Mundo, e acho que a gente ainda não decidiu muito bem se a gente ama ou se a gente odeia essa Copa. Isso porque a sede da Copa esse ano é o Catar, um país muito conhecido pelas suas infrações aos direitos humanos. Foi escolhido como sede em 2010 e na mesma oportunidade a Rússia também foi escolhida para a Copa anterior, né, de 2018. E esses dois países, né, têm essa similaridade, digamos assim, em relação a infrações de direitos humanos. E aí se tornou um termo muito comum o sports washing, que é esse sports washing? É um termo cunhado muito por organizações de direitos humanos que fala de algo quando o governo ou autoridades usam o esporte para esconder, né, para lavar mesmo, apagar determinadas ações e criar uma nova imagem do país perante o mundo a partir do esporte. Essa tática, apesar de a gente estar falando muito agora, não é nova, né? Em 1978, a Copa da Argentina foi realizada
diante, né, uma severa ditadura militar e foi utilizada pelo governo para levar ao mundo uma imagem positiva da Argentina. Assim como também foi feita na Alemanha em 1936, durante as Olimpíadas, né, o regime utilizou das Olimpíadas do esporte para tentar fazer uma propaganda do seu regime na Alemanha na época. E isso mostra um pouco dessas controvérsias em relação a isso. No Catar, né, durante essa Copa, equipes de segurança, por exemplo, já aprenderam na entrada de estádios item com cores do arco-íris, né, relacionados à população LGBTQIA+, e slogans como mulheres, vida, liberdade, impedindo que torcedores fizessem algum tipo de protesto ou algum tipo até de manifestação de apoio em relação a populações marginalizadas no país. Na partida do Uruguai e Portugal, por exemplo, um torcedor ele invadiu o campo com a bandeira do arco-íris e também com frases como liberdade às mulheres e foi preso, né, por relacionar esses temas e também por invadir o campo. E um fato interessante, né, nessa questão até de violações, né, um jornalista pernambucano brasileiro que está no Catar, né, foi interpelado por estar utilizando a bandeira de arco-íris, mas para as autoridades de lá era uma apologia, digamos assim, às populações LGBTQIA+, fazendo, né, uma, digamos assim, um apoio a essa população e esse grande mal-entendido teve repercussão mundial. Um tema que eu acho que é bem importante para a gente falar do Catar em relação aos trabalhadores imigrantes que morreram durante a construção dos estádios. Um número circulou muito por aí, né, que mais de 6.000 trabalhadores teriam morrido no Catar durante essa preparação para a Copa do Mundo, e é importante a gente fazer um disclaimer aqui, que esse número foi levantado por organizações internacionais e diz respeito a imigrantes que morreram no Catar desde 2010 até esse ano, não necessariamente ligados à Copa do Mundo, né? Mas foram imigrantes que morreram no país. Essa semana, pela primeira vez, o governo do Catar trouxe um número, né, que eles nunca tinham colocado, que entre 400 e 500 pessoas morreram na construção da infraestrutura para a Copa, 3 pessoas diretamente ligadas na construção de estádios. Esse é um número importante, porque é um primeiro número oficial que a gente tem do governo do Catar e que a gente precisa ficar de olho, que apesar de não ser os 6.500, como eu falei anteriormente, é um número muito significativo. E, fim, né, eu acho que é algo que é mencionado com menos frequência é a liberdade de imprensa. No Índice Mundial de Liberdade de Imprensa de 2022, o Catar está na posição 119 entre 180 países, né? E um outro ponto interessante que mostra um pouco dessa repressão em relação à mídia é que o cidadão queniano foi preso em 2021 depois de descobrirem que ele escrevia anonimamente em um blog documentando essas condições enfrentadas pelos trabalhadores, né? Ele foi preso durante um mês e mostra um pouco dessa repressão. As pessoas que estão trabalhando no Catar hoje, né, como a imprensa internacional, vem enfrentando muitos obstáculos pelo governo, né? Inclusive é proibido filmar em alguns espaços. A gente vai continuar de olho. É importante destacar aqui no nosso site tem um material exclusivo que a gente traduziu do Reuters Institute sobre como é ser jornalista no Catar. E, por fim, a gente vai continuar de olho para ver se no fim dessa Copa do Mundo o país vai ser capaz de limpar a sua imagem através do esporte, porque até agora a gente percebe que não, que o país não conseguiu limpar essa imagem e que a proibição da venda de cervejas é o menor dos problemas quando a gente fala no Catar. Boa, Liz. O mundo não é para iniciantes. Falei agora igual o Lucas Mendes, né, no Manhattan Connection. Bom, gente, agora a gente fala sobre o judiciário, que tem sido alvo aí de muitos questionamentos, tanto em relação aos atos antidemocráticos, quanto aí no combate à desinformação eleitoral. O Rodolfo Viana ele foi atrás de especialistas que fazem análise para tentar justificar um pouco esse protagonismo do judiciário no combate à desinformação e descobriu, entre outras coisas, que há negligência de outros atores importantes, como o Ministério Público Eleitoral e também as plataformas que servem aí de abrigo para esses discursos golpistas, né? Rodolfo, conta mais para a gente. Oi, Ana. Oi, Matheus. Oi, Liz. Pois é, assim, a gente está se referindo àquela famosa resolução 23.714, né? Para quem não lembra, foi aquela resolução que o Alexandre de Moraes fez já
no segundo turno, que depois o plenário do TSE referendou, que permitia a remoção de perfis em redes sociais, como também a retirada de conteúdos desinformativos com o tribunal agindo de ofício, né? Ou seja, ele mesmo podendo atuar, não sendo provocado. A gente ouviu, como isso criou uma grande discussão em relação à possibilidade do TSE agir de ofício, como também a velha discussão de informação e liberdade de expressão, a gente ouviu dois advogados, né, a Samara Castro, que é presidente da Comissão de Liberdade de Expressão no Mundo Digital da OAB Rio de Janeiro, e o André Bozelli, que é advogado e consultor também da Extinção Artigo 19, que é uma ONG de promoção da liberdade de expressão. Resumidamente, apontaram alguns problemas, sim, em relação a essa resolução, mas ambos falaram, só surge justamente porque há uma ausência de uma legislação clara sobre o combate à desinformação. Então, o que seria, como diz o André Bozelli, função do parlamento, não foi realizado nessas eleições. E, ao mesmo tempo, também ambos concordam que essa resolução foi importante no combate à desinformação, ainda mais quando se verificou um crescimento muito grande já no segundo turno, né? Como houve, então, digamos assim, esse vazio de legislação, o TSE foi obrigado a agir. E eles também apontam a falta de ação do Ministério Público Eleitoral, que teria por função fazer esse tipo de preservação do pleito. Tanto essas ponderações como outras, e também algumas perspectivas a serem seguidas no futuro do combate à desinformação, você pode conferir tudo no texto que já está publicado na nossa página. Contigo, Ana. Obrigada, Rodolfo. Bom, o Papo Desinformante fica por aqui hoje, mas tem mais lá no nosso Instagram, no nosso Twitter, que é @desinformantebr. Tomás colocando aí na tela. Aqui também você tem mais conteúdo, tem Desinformante Explica. Você assina o canal, ativa o sininho e a gente se vê semana que vem. Obrigada. Tchau.